Queridos, eu queria convidar você para orar nesse momento conosco e meditar na palavra de Deus nesse momento. Estamos fazendo uma exposição do livro de Tiago, estamos em todo o capítulo 1. Essa agora é a sexta pregação no livro de Tiago, já estamos no verso 19 a 21 e semanalmente estamos falando sobre esse tema, sobre esse texto que tem, na verdade, nos ajudado na nossa trajetória, tá bom? Já falamos um pouco sobre como enfrentar as oposições, as tribulações da vida. Já falamos sobre sabedoria, né? Precisamos de sabedoria. Já falamos sobre a transitoriedade das coisas, das riquezas, das tribulações, mostrando que nós não temos de que nos gloriar, a não ser no próprio sacrifício de Cristo. É isso que nos dá a força para nós continuarmos sempre lutando, né? Aprendemos sobre a questão do pecado e aprendemos na semana passada sobre Deus como fonte de todo bem. Portanto, se Deus é a fonte do bem, dele não pode proceder mal nenhum. Dele não pode proceder o mal, dele não pode proceder o pecado. Então Deus é a fonte de todo bem. A Bíblia diz que ele procede todo o dom perfeito, né? Vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Vimos sobre a bondade absoluta de Deus e a imutabilidade de Deus. Deus não muda em sua essência, Deus não muda em seu poder, Deus não muda na sua graça, no seu propósito, nas suas promessas. Deus não muda, queridos, e portanto ele não pode mudar nem para melhor nem para pior. E sabendo que Deus não pode mudar nem para melhor nem para pior, nós temos a certeza de que estamos seguros nele. Por causa de nós, dos nossos pecados, das nossas quedas, das nossas miserabilidades, nós temos a certeza e a confiança de que o nosso Deus ele tem nos sustentado, tem nos guiado sempre em seu caminho. Então nós podemos nos alegrar em Deus, em saber que nós estamos seguros nele por causa da sua fidelidade em si mesmo. Deus é fiel a si mesmo, às suas promessas, e Deus não pode mudar por causa de nós. Deus não pode ser influenciado nem pelo mal que fazemos para que ele mude a sua opinião, porque ele é imutável e ele é fiel à sua palavra e à sua promessa de que nos sustentaria e nos conduziria até o fim, e assim ele vai fazer, independente de nós, independente das nossas fraquezas, e é por isso que nós temos a esperança de que um dia nós estaremos com ele. Então, nós queremos orar neste momento e vamos ler o texto sagrado em nome de Jesus. Pai, nós queremos, ó Deus, estar diante do Senhor neste momento em oração, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido a nossa força, o Senhor tem sido o nosso refúgio, o nosso esconderijo, tem sido o nosso lugar de gozo, de podermos estar guardados em Ti. Nos alegramos na Tua presença, nos alegramos na Sua graça, nos alegramos no Seu poder, nos alegramos, ó Deus amado, em poder confiar no Senhor, em poder acreditar, ó Deus amado, que o Senhor não muda, não tem variação, ó Deus, em suas ações. O Senhor mesmo ontem, o Senhor mesmo hoje, e o Senhor será sempre o mesmo, será o mesmo eternamente, para a glória do Teu nome. Então louvamos ao Senhor, ó Pai, porque nos comprastes com preço de sangue, do sangue do Teu Filho Jesus Cristo, e portanto, Senhor, foi um preço caríssimo para uma aliança, ó Deus amado, que foi feita pelo Teu Filho Jesus Cristo, uma aliança eterna, uma aliança permanente, uma aliança, ó Deus amado, que nos guarda, que nos sustém, porque o Senhor é fiel a si mesmo, é fiel à sua palavra,
é fiel aos seus propósitos eternos. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, já outros irmãos entraram aqui conosco, a nossa irmã Joana Dark, a nossa irmã Maria Auxiliadora, Maria Neves, a nossa irmã, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho para trás, a Patrícia Soares, a Dina Vasconcelos, a nossa irmã Nelly Verônica, a nossa querida irmã Aldenora, Érica Aparecida, Valmielma Benevides, a paz do Senhor, querida Lavindade Bacamarte, como eu falei, Maria Cristina, Eliane Silva, a paz do Senhor a todos estes, em nome de Jesus. Queridos, o texto que nós vamos ler nesta noite se encontra em Tiago, e eu queria que você me acompanhasse nesse momento. Tiago, capítulo 1, dando sequência à exposição que estamos fazendo do texto de Tiago, hoje, a partir do verso 19. Então, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro, Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 19 a 21, em nome de Jesus. O texto diz o seguinte: essa é a linguagem da Bíblia Viva, e é nessa linguagem que nós iremos falar com vocês nessa noite. Diz assim: queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar prontos para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. Deve demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça divina, não produz a justiça de Deus. Ele está dizendo que a ira, ela não produz a justiça de Deus. A ira humana, ela não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. Ele está dizendo que nós devemos nos alegrar humildemente, porque a maneira que devemos receber a palavra é com humildade, com a palavra maravilhosa que ela foi implantada em vós, ela foi implantada dentro de nós, pois esta mesma palavra é capaz de nos salvar à medida que ela cresce, à medida que ela se desenvolve em nossos corações. É sobre isso que nós queremos falar, sobre transformados pela palavra, não é? E nós vamos aprender nesta noite. A verdade, queridos, é que o contexto que nós já vimos aqui, nós já estudamos um pouco aqui, nos dá base para que nos firmemos em nossas conclusões e elucidações do texto, deste texto que nós estamos vendo. Aqui Tiago está falando aos seus leitores e os lembra que a resposta a uma vida produtiva, uma vida frutífera, é o fato de que nós fomos gerados de Deus. É o fato de que nós somos gerados espiritualmente e gerados por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que esta palavra nos gerou de novo. É isso que Tiago está dizendo. Nós somos gerados pela palavra de Deus, pela palavra do Evangelho, pela palavra da verdade. E é assim que Tiago expõe que esta palavra, ela vem trazer para nós uma vida nova, uma vida diferente, uma vida em Deus. E esta palavra que foi plantada em nós, em nosso coração, Tiago diz que ela é poderosa para salvar a nossa vida,
para salvar a nós e produzir também uma vida que glorifique a Deus. Por isso que esta palavra, a palavra de Deus, ela deve ser lida, não somente lida, tem que haver um assentimento do nosso coração, tem que haver uma aceitação dessa palavra. Nós ouvimos a palavra, nós aceitamos a palavra e então nós somos transformados pela palavra e por esta palavra nós vivemos. Então a nossa vida, ela é transformada dia a dia, ela não somente salva a nossa alma, mas ela também transforma-nos a cada dia. E a salvação que Tiago está dizendo é exatamente esta, não somente no sentido de que ela é capaz de salvar a nossa alma, ela é capaz de transformar a nossa vida, ela é capaz de nos conduzir a uma vida cristã em santificação por causa da graça de Deus. E nós estamos certos desta verdade. Tiago então afirma que eles se enganam, no verso 22, que nós iremos estudar na próxima semana, aqueles que pensam ou que a espiritualidade, que são espirituais, na verdade, e eles, na verdade, estão enganados quando eles não acolhem esta palavra e as praticam. A manifestação da verdade, da palavra de Deus, que gera em nós vida nova, que gera em nós uma vida em Cristo, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer isso, que aqueles que estão em Cristo é uma nova criação de Deus, é uma nova criação do alto. Deus criou novas pessoas em Cristo. E isto é salvação. Ser salvos é sermos criados de novo em Cristo, gerados de novo. Imagine que este Deus que criou os céus e a terra pela sua palavra, o Deus que fez todas as coisas do nada, será que ele não seria capaz de novamente criar novamente novos homens, recriar novamente estes homens que caíram nos seus pecados, que pecaram, que eles erraram o caminho, erraram o alvo, não acertaram o propósito divino, eles não acertaram o caminho de Deus para a vida deles. Este mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que recria novos homens, que gera de novo. E este gerar de novo é exatamente recriá-los. Deus recria novos homens. É o que Paulo disse, são novas criações de Deus. São novas criaturas, é uma criação nova. Nós somos gerados por causa da palavra de Deus. E isto se dá exatamente porque Deus também nos deu o seu Filho. O seu Filho que é a palavra viva, é a palavra vivificada, é a palavra transformadora. Então Cristo, que é o verbo vivo de Deus, é a palavra manifesta de Deus, ele vem gerar em nós uma nova vida. E ele vem nos fazer, de fato, uma nova geração. Então, através desta geração nova de Deus, esta geração nova, ela recebe esta palavra de Deus que não somente o salvou, mas também está fazendo deles uma nova vida, uma nova criação, uma vida transformada em Deus. É exatamente esta verdade que é acolhida no coração e nós recebemos de Deus esta graça que nos faz olhar para nós mesmos e ver exatamente com honestidade e reconhecer as nossas mais profundas necessidades desta graça e, na verdade, por ela nós somos transformados por meio dessa palavra. Então, nós somos desafiados neste texto que nós acabamos de ler e nós somos também convidados pelo Espírito Santo a nós respondermos de forma adequada à palavra. Respondermos aquilo que a palavra está gerando em nós. Que nós estamos sendo transformados. E a maneira mais adequada de nós respondermos à verdade da sua palavra
é acolhendo esta palavra no coração e praticando esta palavra. E é isso que Tiago vai falar nos versos seguintes, que nós devemos acolher no nosso coração, e não somente acolher e ter nos nossos ouvidos, no nosso intelecto, mas fazer com que esta palavra seja praticada. É por isso que Tiago vai dizer lá na frente, ainda, que fé sem obras, ela não tem sucesso, ela é morta. E fé sem obras é exatamente a fé sem a prática desta fé, sem a prática, sem o exercício dessa fé. Nós poderíamos, talvez, definir fé de uma forma tão simples, que podemos dizer que fé é acreditar que uma coisa é verdade. E não somente acreditar que uma coisa é verdade, mas agir de acordo com esta verdade. Isto é fé de verdade. Isto é aquilo que nós podemos chamar de fé e espiritualidade. A espiritualidade que se desenvolve da fé e a fé que desenvolve a espiritualidade. É exatamente a fé que se acredita em alguma coisa, ou que alguma coisa é verdade, e agir de acordo com esta verdade. Nós acreditamos em Cristo, nós confiamos em Jesus e agimos conforme a palavra de Jesus. É o ser discípulo, é o ser transformado. Não existe, de fato, uma vida que se demonstre nova, se esta palavra, de fato, não nos conduz. E se, de fato, nós somos salvos e gerados de novo por esta palavra, como disse Tiago, esta prática, ela tem que ter um exercício. Nós temos que exercitar a palavra, viver a palavra, porque a palavra de Deus, ela nos salva a isto também. Ela nos transforma quando ela é acolhida no coração. E foi exatamente isso que Tiago disse, que esta palavra, ela é acolhida e no nosso coração, nos faz andar conforme a vontade de Jesus. Nos faz andar conforme a vontade de Jesus. Então, essa palavra traz para nós algumas coisas importantes para a fé, irmãos. Primeiro, Tiago está dizendo que esta palavra nos dá sabedoria para ouvir e sabedoria para falar. Escute. Primeiro ele está dizendo que esta palavra nos dá sabedoria para agir e sabedoria para falar, né? Nos dá sabedoria para ouvir e sabedoria para falar, inclusive sabedoria para nós usarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tiago, então, nos incentiva, por este texto que lemos, a ouvir mais e falar menos. A palavra de Deus, ela só produzirá em nós se nós a ouvirmos corretamente. Se esta palavra for ouvida, se esta palavra for escutada, e Jesus, em duas passagens do Evangelho, ele fala sobre isso, uma que está escrito em Marcos capítulo 4, verso 24, Jesus vai dizer e nos convidar a prestar atenção e refletir sobre aquilo que nós ouvimos. Depois você confere o texto. Ele vai dizer que nós devemos prestar atenção ou refletir, ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Depois, em Lucas 8, 18, Jesus exorta a termos cuidado com a maneira como ouvimos. A maneira como nós ouvimos. Então, Jesus está exortando aos seus discípulos a aprenderem a assimilar e praticar no dia a dia a sua palavra. Então nós temos que acolher esta palavra, assimilar a verdade de Deus para a nossa vida, refletir sobre esta verdade e aplicar sobre nós. Nós não podemos, irmãos, viver uma fé relevante no mundo. Nós não podemos viver uma fé transparente, lúcida no mundo em que vivemos, se esta palavra não transformar a nossa mente, não transformar o nosso coração. Até porque nós não andamos ou vivemos conforme a nossa própria percepção da vida. Nós não andamos conforme a nossa percepção da vida, a nossa própria percepção da vida, mas andamos conforme a percepção do Evangelho. É o Evangelho que deve ser as lentes que nos conduzem, por onde nós olhamos, por onde nós enxergamos a vida. Você enxerga a vida por onde?
quais são as informações que você recebe que vai conduzir a sua vida. As suas decisões, elas são tomadas por causa de quê? As suas decisões, elas são tomadas por causa de que informações? Porque a televisão tem gerado informações múltiplas, informações contínuas e informações que geram doenças, informações que geram desinformações. E às vezes o que está se passando na televisão e nos jornais, irmãos, tem gerado corações aflitos, corações que ficam atordoados por causa de todas elas. Mas o que Tiago está dizendo é que esta palavra, ela não traz a não ser a percepção de um evangelho que é capaz de transformar a nossa vida e nos fazer enxergar a vida de forma diferente, ver a vida de forma diferente. Então, esta palavra, ela deve ser assimilada e ela deve conduzir a nossa vida. É por meio do evangelho de Jesus, é por meio do ensino de Jesus, é por meio da vida de Jesus, é por meio da prática de Jesus que nós guiamos a nossa vida, até porque nós somos discípulos de alguém. E nós não somos discípulos das informações que recebemos na televisão, nós não somos discípulos de políticos, nós não somos discípulos a não ser de Jesus Cristo, que é o nosso mestre. Ele é o único, irmãos, que tem total autoridade para conduzir pessoas a uma vida completamente nova, a uma vida renovada, a uma vida transformada. E ele nos deu exatamente um manual para isso. Ele nos deu algo que nós podemos olhar e refletir qual o seu caráter, qual a sua verdade, qual a sua vontade para a nossa vida. E este espelho que ele nos deu é a sua própria palavra. Ele nos deu o seu manual de vida. Ele nos deu o seu manual de vida. Nós podemos conhecer Jesus, irmãos. Olha, não adianta a gente dizer que crê em Deus e não crê na Bíblia. Crê em Deus e não crê na Bíblia. Porque Deus se revelou de duas formas. Uma na revelação geral, que todos os homens conseguem entender a existência de um Deus criador através de toda a criação. Então, o salmista vai dizer no Salmo 19 isso. Os céus proclamam a glória de Deus, declaram a glória de Deus, anunciam a glória de Deus. Ou seja, os céus está dizendo que há Deus, Deus existe. E a terra anuncia que Ele fez tudo isso, anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam que Deus é criador e que Deus existe, e há um Deus no céu. Então todos os homens, eles conseguem perceber esta revelação geral. Mas existe uma revelação especial. E esta revelação especial, ele vem exatamente através da palavra. A Bíblia, ela nos mostra quem é Deus, quem é Cristo. Ela nos revela a obra de Deus, nos mostra aquilo que Deus fez. Nos mostra quem é seu filho, as obras do seu filho, a vida do seu filho. E entendemos que Deus, ele envia seu filho para que pudesse morrer por nós, dar a sua vida por nós. E que estes homens, pelos quais ele morreu, pode ter a sua vida transformada nele, viver uma vida completamente diferente. E sob a ótica dessa revelação especial, nós devemos guiar a nossa vida. Nós devemos guiar a nossa existência. Nós devemos guiar-nos por ela, e é por ela que nós devemos seguir os nossos caminhos. É por ela, é por esta revelação de Deus à nossa vida, que Ele nos ensina quais são os seus propósitos para nós, qual é a sua vontade para a nossa vida, o que é que Ele tem para a nossa vida. É por isso que nós temos algo que nos dá norte para a vida. E nós devemos ouvir esta palavra, acolher esta palavra. E ter cuidado com aquilo que está guiando a nossa vida. Então, por qual lentes você está vendo a sua vida, enxergando a vida, interpretando a vida? Né?
Quantas pessoas frequentam a igreja, frequentam lugares religiosos, por assim dizer, domingo após domingo, indo às escolas dominicais, indo aos cultos de domingo à noite, ouvindo as canções, ouvindo as pregações, mas muitas vezes elas não refletem sobre a verdade que estão ouvindo. E na verdade, a vontade de Jesus para nós é que nós não somente sejamos ouvintes, nós vamos ver isso lá na frente, sejamos ouvintes da palavra, mas cumpridores, praticantes, obedientes à sua palavra, né? Refletindo estas verdades na nossa vida, irmãos. Nós só seremos, de fato, cristãos de verdade, só demonstraremos a nossa fé de verdade quando esta palavra estiver sendo praticada, quando esta verdade estiver sendo vivida, quando nós estivermos amando, quando estivermos perdoando, quando estivermos refletindo a glória de Jesus. E nós temos que refletir esta glória de Jesus no nosso dia a dia. Nós temos que mostrar que Cristo transformou a nossa vida, que esta vida ela é cheia da graça de Deus, da graça transformadora da palavra de Deus. Glória a Deus. Um escritor, comentarista bíblico, o Simon Kistemaker, ele diz que ouvir, olha, escute isso, ele diz que ouvir é uma arte difícil de dominar. Ouvir é uma arte difícil de dominar, pois significa ter um forte interesse pela pessoa que está falando. Ou seja, se nós ouvimos atentamente a palavra de Deus, é porque nós temos um interesse profundo por quem está falando. Nós temos um interesse profundo por Deus. Nós temos um interesse profundo pelo Deus Trino, irmãos. Nós temos um interesse profundo pelo Espírito Santo. E se nós não ouvimos, não prestamos atenção, então demonstra exatamente o contrário, que de fato nós não temos interesses. Que coisa forte, né? Ouvir, ele vem dizer, é a arte de fechar a boca. É a arte de fechar a boca e abrir os ouvidos e o coração. Abrir os ouvidos e o coração. Ouvir é amar ao próximo como a si mesmo. Então, Tiago vem nos advertir, irmãos, a estar conscientes das palavras que falamos. Jesus disse isso em Mateus. Disse isso, e Mateus, ele escreveu no capítulo 12, versos 36 e 37, ele diz assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenados. Condenados. Escute isso. Tiago nos encoraja a fazermos ele não nos encoraja a fazermos um voto de silêncio. Não é fazer um voto de silêncio. Ele está nos convidando, irmãos, a termos sabedoria no falar. A nós sabermos falar, mas falar de acordo com aquilo que nós adquirimos através da palavra. Salomão falou algo muito, muito interessante ao respeito. Está em Provérbios, capítulo 17, o Provérbio 17, 28. Ele diz: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Você já viu aquele ditado que diz assim, que a pessoa calada se passa por sábio? É isso que Salomão está dizendo.
A pessoa calada se passa por sábio. E o que cerra os seus lábios, ele está dizendo, é tido por entendido. Ainda em Provérbios 10:8, ele diz que o sábio de coração, aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Então, talvez o que falamos, talvez o que expressamos, ele reflita muito, irmãos, como nós estamos por dentro, como nós somos por dentro. É o resultado do coração. A boca, ela fala do que o coração está transbordando, do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio. Ele vai dizer que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e prontos para ouvir. E esta palavra do grego significa ser tardio, ser pronto, significa ser rápidos, né? Rápido. No contexto judaico, a palavra ouvir, segundo Deuteronômio 6:4, ele não significa simplesmente escutar, mas aponta para o ato de obediência. Ouvir, quando ele diz ouve Israel, ouve, ele está falando de obediência, de obedecer, implica em ação, de acordo com o que se ouve. Ele está nos convidando a praticar, está nos convidando a praticar a palavra, a viver a palavra, viver a sua vontade, agir de acordo com a mensagem do Evangelho, agir de acordo com a mensagem de Deus para a nossa vida. Este mundo, irmãos, esta nação, está precisando não de muita gente que saiba falar, mas de muita gente que viva o Evangelho. Porque às vezes nós falamos muito e vivemos pouco. Nós falamos muito, mas praticamos pouco. Nós falamos muito em amar, mas amamos muito pouco. Nós falamos muito em perdoar o próximo, mas nós perdoamos muito pouco. Falamos muito de ser crentes, mas nós muitas vezes não praticamos a fé. Anunciamos às pessoas que elas sejam crentes, seja crente, vai se converter. Mas às vezes nós mesmos não estamos vivendo aquilo que nós dizemos acreditar. Olha como nós definimos a fé lá no início. Fé é acreditar que uma coisa é verdade e agir de acordo com esta verdade. Ou seja, se eu creio que o Evangelho é a verdade, se eu creio que a palavra de Deus é a verdade, se eu creio que Cristo é a verdade, irmãos, então eu devo viver de acordo com esta verdade. Eu devo refletir esta verdade, praticar esta verdade, obedecer esta verdade. Então não existe nexo na questão de acreditar e não viver aquilo que se acredita. Não existe nexo. Na verdade, eu estou sendo mentiroso. Eu estou sendo hipócrita. Eu estou dizendo que eu acredito numa verdade que eu não pratico esta verdade. Ela é uma verdade que eu digo que é verdade, mas na prática eu estou vivendo uma mentira. Eu estou vivendo uma mentira. E é como se eu estivesse anunciando às pessoas que aquilo que eu digo que é verdade não é verdade. Então, apesar de mim, a verdade, ela continua sendo verdade. Apesar dos meus erros, que eu falho, que eu erro, apesar dos meus erros, a verdade de Deus é a verdade absoluta. Ela não muda, essa verdade não muda por causa das minhas mentiras, da minha inverdade, das minhas quedas, dos meus fracassos. A verdade de Deus é a verdade essencial que nós precisamos. E nós precisamos acolher esta verdade, esta palavra da verdade, para que a nossa vida seja transformada. Então,
Tiago ele está dizendo para estes cristãos que eles precisam praticar, viver, ouvir aqui é obedecer à verdade. Obedecer à verdade. Também ele diz que nós devemos ser tardios para falar. Salomão diz que o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Né? Mostra a sua loucura. E também ele vai dizer que nós devemos ser tardios para se irar. Tardios. O grego, a palavra original, ela significa lento. Devemos ser lentos. Né? Talvez aqui Tiago está falando ou fazendo uma referência ao ressentimento, à hostilidade que os homens têm contra outro. Nós não deixarmos que o nosso coração se enfade destas coisas, se encha de ódio, se encha de ressentimento, se encha de cólera, né? Se enche de raiva, se encha de qualquer coisa que seja contra o Evangelho, contra o amor. Contra o amor. Então, sejamos tardios em irar. Ele está dizendo que nós não devemos guardar a ira, nem ter desejo de vingança por causa de qualquer mal entendido, por causa de qualquer coisa. Então, a palavra de Deus, naturalmente, ela reconhece, irmãos, e nos confronta muito. A palavra de Deus, ela nos confronta. E nos confronta com os aspectos da nossa vida. Ela confronta os aspectos da nossa vida. A palavra de Deus, ela vem de encontro a nós, dentro dos nossos aspectos emocionais, né, das nossas emoções. Ela bate de frente com as nossas emoções. Às vezes nós dizemos assim, eu sou bonzinho, mas não toque no meu calo. Porque se tocar no meu calo, eu vou esbravejar. Né? Eu sou bom, e então ela vem bater de frente conosco, bater de frente com as nossas emoções e nos apresentar um modelo de vida pleno, o homem perfeito. Ela vem nos apresentar uma vivência perfeita de um homem perfeito. E este homem perfeito, irmãos, é Cristo. Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele é o homem pleno, o homem perfeito. Jesus, escuta o que eu vou lhe dizer, Jesus é o modelo de homem que Deus quer para todos nós. É o modelo de pessoa que Deus quer para todos nós. Jesus, ele é o modelo de homem para todos nós. É o modelo de ser para todos nós. Por isso que ele é o homem verdadeiro. Ele é o homem completo. Ele é o homem perfeito. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado e por um homem entrou a salvação, entrou a vida. Então, este homem que é Jesus é o homem perfeito, é o homem pleno, é o homem completo. Ele é o modelo da nossa vida. É tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Jesus é tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que Deus está nos fazendo conforme a imagem do seu Filho. Deus está nos fazendo conforme a imagem do seu Filho, porque Jesus, ele é o modelo perfeito, é o homem perfeito. E nós estamos sendo transformados. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer isso, que de glória em glória nós somos transformados à perfeita imagem do seu Filho. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 28 e até 30, ele vai nos dizer que o fim de que todas as coisas contribuem para o nosso bem, este bem é a nossa salvação, mas este bem também, irmãos, este bem é nos fazer conforme Jesus, é nos fazer conforme a imagem de Jesus, a imagem do seu Filho. E quando nós formos transformados na redenção final de todas as coisas, na redenção final de tudo, quando Jesus vier nos buscar, ou quando Deus fizer novos céus e nova terra,
nós receberemos um corpo semelhante ao de Jesus. Nós não receberemos a divindade de Jesus, mas receberemos um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo perfeito, um corpo pleno, né? Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que aquilo que é corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então nós seremos conforme Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo para nós que existe um modelo perfeito para nós. Então, a palavra de Deus, ela reconhece sim os nossos aspectos de vida, tanto emocionais, como os cognitivos, os volitivos, os comportamentais. A palavra de Deus, ela olha para nós e nos confronta diante disso. Ela bate de frente conosco. Ela vem nos confrontar. Porque a ira, conforme Tiago está dizendo aqui, nós devemos entender que ela é algo muito ardente. E ela age com explosão. Então, a ira muitas vezes envolve crenças, motivações erradas, sentimentos errados, percepções erradas, desejos errados. Além disso, a Bíblia, ela descreve a ira em termos comportamentais. Então, a ira do homem, ela é complexa. Por isso que Tiago vai dizer que nós devemos ser tardios em irar-se. Porque a ira do homem, ela é complexa. Porque a ira do homem, ela é egoísta. A ira é a resposta de sermos feridos, de sermos confrontados, mesmo estando errados. Ela é despertada quando somos atingidos, né? Como disse, mesmo se tivermos errados. Então nós não sabemos responder com justiça. É por isso que Tiago vai dizer que a ira, ela não produz a justiça de Deus. Ela não produz a justiça de Deus. Está aqui. Ela não produz a justiça de Deus. No verso 19. A ira de Deus é totalmente diferente da nossa. A ira de Deus não é egoísta. A ira de Deus não é má. A ira de Deus não é perversa. A ira de Deus não é injusta. A ira de Deus é pura. E a ira de Deus, irmão, se manifesta contra o mal, contra o pecado. A ira de Deus é a sua aversão a tudo aquilo que viola o seu caráter e não satisfaz a sua vontade. Então, a ira justa, ela tem algumas características. Primeiro, a ira justa é aquela que reage contra o mal. Quando se tem uma percepção correta do mal verdadeiro. Né? Do mal verdadeiro, inclusive o mal que está dentro de nós. Então nós temos que também nos irar contra o mal que está em nós e rejeitar e termos aversão a este mal que existe em nós. Porque é muito fácil nós julgarmos os outros irmãos e nós não julgarmos a nós mesmos. Julgamos o mal que o outro faz, mas não julgamos o mal que fazemos. Julgamos a maldade e a ruindade dos outros, mas não reconhecemos a maldade e a ruindade nossa. Apontamos alguém quando ele fala mal do outro, mas não reconhecemos que nós falamos mal dos nossos irmãos. Sempre
a nossa maldade ela é justificada. Nós temos uma razão sempre, dizendo, não, foi por causa disso. Nós sempre erramos, mas não reconhecemos. Então a ira justa, ela resulta de uma percepção correta do mal verdadeiro, do pecado, como biblicamente definido, né? Isto é, como uma violação da palavra de Deus. Então eu tenho que irar-se de forma correta contra o pecado, inclusive o meu pecado. O meu pecado. A ira justa não resulta de ser meramente incomodado ou de violar qualquer preferência pessoal. Ela responde ao pecado como objetivamente definida pela palavra de Deus, inclusive violações dos mandamentos de Deus. Também é aquela que tem foco em Deus. A ira justa é aquela que tem foco em Deus e no seu reino, seus direitos e preocupações, não no indivíduo em si, nem no seu próprio reino, nos seus próprios direitos, nas suas próprias preocupações. É como eu disse, muitas vezes nós somos tomados por uma ira egoísta que só pensa em si mesmo. Uma ira egoísta que só olha para si mesmo, para o seu próprio mal. E essa mensagem, ela nunca vai ser boa para nós, porque ela nos confronta, né? Eu pergunto a você, você já se irou alguma vez? Você já teve ira alguma vez, simplesmente porque você pensa de uma forma e outra pessoa pensa de outra? Eu já tive muita raiva, assim. Mas depois você para pensar e diz, poxa, eu estou errado. Não pode ser assim dizer. E muitas vezes nós somos injustos. Injustos. É isso que a palavra de Deus, irmãos, ela gera em nós. Ela gera um senso de verdade no nosso coração, que nós não podemos fugir dela. Porque a palavra de Deus nos revela quem somos. Então, o que é que Tiago vai nos ensinar em segundo lugar? Que a palavra de Deus não somente nos dá sabedoria para ouvir, para falar e para coordenar os nossos sentimentos. A palavra de Deus, ela nos dá sabedoria para coordenar os nossos sentimentos também. Mas também ela nos dá habilidade para viver as coisas novas de Deus. Tiago, ele vai escrever ainda, dizendo que nós devemos nos livrar de toda impureza. Né? Nos livrar de toda impureza. Ele está dizendo que nós devemos nos limpar-se da impureza e do acúmulo de maldades. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que nós somos estimulados, irmãos, a fazer uma faxina em nós. A faxinar a nossa vida, a fazer uma faxina espiritual. Porque para acolhermos esta palavra no nosso coração, nós temos que tirar a maldade, nós temos que tirar o mal, nós temos que limpar esta maldade que nós temos, que muitas vezes nos faz lutar contra o outro, confrontar o outro, por causa daquilo que nós idealizamos, por causa dos nossos conceitos, por causa daquilo que muitas vezes teimosamente nós temos por correto. Nós construímos uma cultura, nós construímos um pensamento que muitas vezes é defendido com unhas e dentes, mas muitas vezes não é uma verdade que está exposta na Escritura. Não é uma verdade de Deus para nós, mas é uma verdade minha. E muitas vezes eu me iro, e ele está dizendo que eu devo me despojar de toda impureza, fazer essa faxina no meu coração e deixar a palavra de Deus ser acolhida. Então Tiago não somente nos manda nos limpar, mas ele manda rejeitar. Ele diz que nós devemos rejeitar, despojar. Aqui ele está falando exatamente isso, despojar. Se despir das roupas sujas da vida. Tirar a roupa suja do homem sujo, do homem do pecado. E deixar a palavra de Deus trazer uma nova roupagem para nós.
transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, transformar nosso coração, transformar as nossas atitudes com roupas limpas, cheirosas, bonitas, que são roupas da justiça, da graça de Deus, justiça promovida pela palavra de Deus. A justiça que é promovida pela palavra. A palavra imundície, que está descrito aqui, ela significa sujeira. E a conotação é de sujeira moral. Moralmente nós somos caídos e corrompidos, né? Com desejos, eu vou usar uma expressão muito forte aqui, né? Com desejos que contêm as maiores depravações, e não somente depravações no sentido da sensualidade, mas depravações também no sentido das imoralidades, das injustiças, das malícias, da maldade que o ser humano ele carrega em si, né? Mas também da sensualidade, na inclinação por prazeres no sentido de amor das coisas ou qualidades sensíveis, como a luxúria, a libertinagem, né? A atração pelos prazeres carnais, o modo de viver de forma libertina e assim por diante. Tiago então fala do excesso de maldade, que a palavra grega kakias quer dizer, aponta para a maldade praticada e visível. A maldade que nós praticamos, o excesso de violência que os homens praticam, aqueles que pensam em fazer justiça com as próprias mãos, o acúmulo de maldade, olha o que Tiago está dizendo. Existem maldades acumuladas que precisam ser tiradas, nos despir deste velho homem, né? E Tiago então nos dá uma palavra dizendo que nós devemos acolher a palavra. Tá aqui, portanto, livrem-se de toda impureza, versículo 21, de toda impureza e da maldade, tanto interior como exterior, e alegrem-se humildemente. Alegrem-se humildemente. Humildemente. Com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês. Não é? Tiago está dizendo que nós devemos acolher esta palavra, receber esta palavra, agasalhar esta palavra, hospedar esta palavra no coração. Tiago disse que devemos acolher com mansidão, devemos rejeitar a impureza, filhos de Deus, Tiago está dizendo, rejeitem a impureza e a maldade e recebam a palavra de Deus com mansidão. Olha o que é que Tiago está dizendo. Tiago está nos dizendo a nós que recebemos a palavra de Deus, que fomos gerados de novo pela palavra de Deus, que nós devemos rejeitar toda maldade, o acúmulo de toda maldade, e acolher no nosso coração a palavra de Deus. Ele está dizendo, a palavra de Deus que foi implantada em vós, pois ela é capaz de salvar à medida que se desenvolve nos nossos corações. Versículo 22. Aliás, versículo 21. Então ele está dizendo que nós devemos acolher. Ele está dizendo neste presente contexto que nós devemos renunciar a qualquer autoafirmação perante Deus, a qualquer autojustificação perante Deus. Mansidão aqui significa a humildade, a disponibilidade de ouvir a palavra, de reconhecer os nossos erros, de reconhecer as nossas maldades, e a disposição de permitir que esta palavra transforme a nossa vida dia a dia,
Que Deus nos diga com a sua verdade, que a palavra de Deus nos transforme a cada dia. Aceitar a verdade em detrimento à nossa natureza, a nossa natureza má. E esta palavra precisa ser acolhida no coração, irmãos. Rejeitar a maldade, tirar a maldade do coração e deixar esta palavra agasalhada no coração. E esta palavra a cada dia produzindo em nós algo novo e algo que glorifique a Deus. Ao ouvirmos a palavra com mansidão, irmãos, devemos permitir que ela mude a nossa vida, mude a nossa existência. Devemos ceder à palavra, devemos ser submissos à palavra, devemos ser moldados e formados pelas doutrinas e pelos preceitos do Evangelho. Sermos moldados pelo Evangelho, transformados pelo Evangelho. É este Evangelho que nos vai fazer semelhantes a Jesus Cristo, com atos de justiça, conforme o Evangelho, carregando a justiça do Evangelho, praticando a verdade do Evangelho, irmãos, que foi demonstrado ricamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que demonstrou essa justiça e este Evangelho de forma rico, amando homens pecadores, caídos, miseráveis, vindo da sua própria vida para salvá-los e resgatá-los da injustiça. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Enquanto nós vamos nos despojando e nos limpando, do pó varrido dessa casa, enquanto nós vamos limpando a nossa vida, varrendo, limpando o nosso coração, nós devemos preencher o nosso coração, nós devemos preencher a nossa vida com a palavra que foi plantada, que foi enxertada, e o termo está associado a fazer nascer em. Refere-se ao fato de Cristo, a essência do Evangelho, de ter sido plantado na vida das pessoas que creem. Cristo foi plantado no coração daqueles que creem. Então, queridos, nós somos convidados a mudar de vida. Convidados a mudar de vida. Então, a pergunta que nós devemos fazer para nós, que nós devemos pensar para nós, é: como tenho ouvido e acolhido a palavra de Deus? Como nós temos vivido o Evangelho? Como essa verdade tem mudado a minha vida? Quais são as lentes pelas quais eu tenho visto a vida? Quais são as lentes pelas quais eu tenho visto a vida? Quais são as lentes pelas quais eu tenho vivido? Como disse no início, existem muitas coisas que nos conduzem, muitas coisas. Pessoas são conduzidas por si mesmo, e todos nós nascemos assim, caídos, conduzidos pelos nossos sentimentos, conduzidos pelos nossos conceitos de vida, conduzidos por uma visão errada da vida, conduzidos pelas informações que recebemos, e nesses últimos dias nós temos recebido informações múltiplas, diversas, informações certas, erradas, e tantas coisas conduzem as pessoas, e muita gente, eu também, às vezes vamos postando coisas que ouvimos, que recebemos, e às vezes não são, e acreditamos naquilo que está ali. Mas será que nós temos esta mesma atitude, de forma mais prestativa, mais acolhedora, mais verdadeira com a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus ela tem guiado a nossa vida? Será que a palavra de Deus ela tem sido para nós
aquilo que nos norteia, que nos guia, que nos faz enxergar a vida. A palavra de Deus, irmãos, é a lente pelas quais devemos enxergar a vida e o mundo. É por isso que na reforma, um dos pontos da reforma que tem sido muito falado, e que foi levantado muito, além da salvação pela fé, é acreditar que somente a palavra de Deus, que é a sola Escritura, ela é suficiente para nós. Então, se a palavra de Deus ela é suficiente para a nossa vida, se a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, ela é aquilo que nos guia. É essa palavra que nos direciona. É esta palavra que nos norteia. É esta palavra que nos dá a percepção da vida. No entanto, esta mesma palavra que nos dá a percepção da vida, ela está dizendo, Tiago está nos dizendo, escrito na palavra, que nós devemos rejeitar a maldade, rejeitar o pecado e acolher no coração esta palavra para que ela vá nos transformando dia a dia. Esta palavra, ela salva a nossa vida, mas não somente salva, mas esta palavra, ela nos conduz a uma vida transformada, a uma vida santificada. Então, queridos, durante esse período de quarentena, aproveite para você ler mais a palavra. Aproveite para você fazer esta limpeza, fazer uma reflexão da vida, a olhar para você, a olhar para o seu coração e de uma forma justa, de uma forma honesta, de uma forma verdadeira, segundo a palavra de Deus, olhar para dentro de você e deixar que esta palavra transforme a sua vida, mude a sua vida, mude os seus conceitos, mude a sua existência, mude os seus relacionamentos, que esta palavra de fato seja guia para você. Como disse o salmista, sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então é esta palavra que deve guiar. Então olhe para você. Hoje, quando você for orar a Deus, dobre o seu joelho. Coloque a sua fronte sobre o travesseiro. E peça ao Espírito Santo para que Ele traga à sua mente e à sua memória as verdades do Evangelho. As verdades do Evangelho, para que estas verdades confrontem o seu coração e você possa fazer este exame. Deixe a palavra de Deus guiar você. Você vai ser uma pessoa nova. Você vai ser uma pessoa diferente. Quando esta palavra ocupar o espaço do seu coração. Acolha esta palavra no seu coração. Certamente você será um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor patrão. Você será um melhor empregado. Certamente você será um melhor cidadão, um melhor cristão. Porque esta palavra molda e transforma toda a nossa vida. Amém? Eu queria orar por você. Orar por sua vida. Pai querido e amado, nós queremos ser gratos a Ti pela Sua palavra. Ser gratos pela verdade do Seu Evangelho. Ser gratos, ó Deus, por aquilo que nós ouvimos nesta noite. Que a Tua palavra molde, transforme a nossa vida. Nos faça ser aquilo pelo qual o Senhor nos fez. Transforma, muda os meus irmãos, transforma a nossa vida, que esta palavra acolhida, que esta palavra seja vivida, praticada para a glória e para o louvor do Teu nome.
Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.